Tudo bem? Eu espero que sim. A aula dessa semana nós vamos dar continuidade ao estudo da química orgânica, ok? Então, na última aula, nós falamos sobre o que é a química orgânica, o que ela estuda, falamos, relembramos o conceito de ligações covalentes, número de ligações covalentes que os elementos podem realizar, ok? Então, nessa semana, dando continuidade, então, nós vamos falar de classificações de carbono e classificação das cadeias carbônicas, beleza? Então, só retomando o que nós falamos na última aula, né? A química orgânica estuda os compostos formados basicamente por carbono, e o carbono tem lá a sua distribuição eletrônica em subníveis, 1s2, 2s2 e 2p2, e em níveis, nas camadas, na primeira camada 2 elétrons, na segunda camada 4 elétrons. O que faz com que, tendo 4 elétrons na última camada, o carbono sempre fará 4 ligações, né? E daí aqui nós temos, mais uma vez, os postulados de Kekulé. Então, os átomos de carbono são tetravalentes, fazem as 4 ligações. Essas 4 ligações, elas são iguais entre si, elas se equivalem. E o carbono, os carbonos podem ligar-se entre si formando cadeias carbônicas. E é das cadeias carbônicas que nós vamos falar principalmente hoje, tá? Vamos falar de classificação de carbono e das cadeias, mas o que é que vem a ser uma classificação? É quando você olha uma coisa ou uma pessoa, alguma coisa, e você vai elencar as suas características. Por exemplo, se eu olho para uma pessoa, eu vou falar se é um homem, se é uma mulher, se é alto, se é baixo, se o cabelo é curto, se o cabelo é longo, se o cabelo é liso, se é enrolado, se é gordo, se é magro, se é branco, se é negro, se é amarelo. É isso que a gente vai fazer, vai olhar uma cadeia carbônica e vai falar as suas características, beleza? Então a gente começa pelo mais simples, que é a classificação do carbono, que a gente só tem um item a analisar, ok? Então quando eu falo em classificação do carbono, eu vou olhar, tá? Para fazer essa classificação do carbono, eu tenho que olhar um carbono de cada vez e eu tenho que identificar com quantos outros carbonos este que eu estou olhando, ele está ligado. Então, a gente sabe que o carbono faz 4 ligações. Dessas 4 ligações, quantas são com outro carbono? Por exemplo, esse primeiro carbono aqui da ponta, que está indicando com a setinha. As 4 ligações dele estão aqui, ó, estão dispostas. Essa é com hidrogênio, essa é com hidrogênio, essa é com hidrogênio. Essa última aqui é com outro carbono. Então, como este carbono aqui que eu estou olhando, ele faz das suas 4 ligações, apenas uma é com outro carbono, ele vai ser chamado de carbono primário. Primário porque ele está fazendo ligação apenas com um outro carbono. Este outro carbono aqui da ponta, ele também é um carbono primário, porque das suas 4 ligações, apenas uma é com outro carbono, ok? Carbono secundário. Bom, se o primário é porque ele fazia ligação com um outro carbono, o secundário é porque ele faz com 2 carbonos? Sim, exatamente esse é o raciocínio. Então, daí eu vou ter em destaque este carbono aqui, ó, que está no meio da cadeia. Das suas 4 ligações, 2 delas são com outros carbonos. Então, este carbono aqui é um carbono secundário, porque ele está ligado a 2 outros carbonos. Esse daqui também ó, é um carbono secundário, porque ele está ligado a 2 outros carbonos. Tem algum jeito mais simples de fazer isso? Bom, eu acho que esse é o jeito mais simples. Você vai olhar um carbono de cada vez, vai observar as suas ligações e vai ver qual dessas ligações são com outros carbonos. Se for com um apenas, é primário. Se for com 2, é secundário. E se for com 3, terciário. E se for com 4, quaternário. Olha só, eu vou olhar este carbono aqui e vou ver com quantos outros carbonos ele está ligado.
No caso aqui, ó, das 4 ligações do carbono, 1, 2, 3 são com outros carbonos. Então, este carbono é um carbono terciário. E aqui o carbono quaternário é que as 4 ligações são feitas com 4 outros carbonos. Beleza? Como é que vai funcionar? Eu vou ter uma cadeia de carbonos, uma cadeia carbônica, e eu vou indicar, ou escrevendo do lado, ou circulando de formas diferentes, quem é primário, quem é secundário, quem é terciário, quem é quaternário. Beleza? Só isso. Aqui não tem muito o que fazer. Tem que olhar cada carbono da estrutura. Certo? Então, quando eu falo em classificar carbonos, é só essa classificação que a gente vai analisar. Quando a gente fala das cadeias carbônicas, nós temos 4 diferentes quesitos a serem analisados, ok? Então, aqui a gente vai falar do primeiro deles, que é com relação à estrutura da cadeia, tá? Eu posso ter uma cadeia aberta, como essa que eu estou mostrando aqui, ou acíclica, tá? Onde as pontas não se encontram, tá certo? Uma cadeia aberta. Ou eu posso ter uma cadeia fechada, formando um ciclo. Então, aqui seria fechada ou cíclica, beleza? Então, essa é a primeira classificação. Olhei a cadeia, ela é aberta ou ela é fechada? Fechada se as pontas estão se encontrando, se eu tenho um ciclo sendo formado, ok? Segundo item a ser classificado, e aqui eu tenho que introduzir o conceito de cadeia principal. O que é uma cadeia principal? É a maior sequência de carbonos que contenham ligações duplas e triplas, se elas existirem, ok? Então, como é que vai funcionar? Eu vou ver a minha cadeia carbônica e vou contar os carbonos em sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a minha cadeia principal. Eu tenho carbono para fora da minha cadeia principal? Se a resposta for não, a minha cadeia, então, é uma cadeia normal, tipo essa daqui, ó. Eu não tenho ramificações. Carbonos para fora da cadeia principal serão chamados de ramificações, tá certo? Como é que vai ser? Então, olha esse exemplo aqui embaixo. Eu posso ter a minha cadeia aqui, ó. Acompanhe o cursor comigo. 1 carbono, 2, 3, 4, 5 se estiver em linha reta. Mas eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho um maior número de carbonos em sequência. Então, esse daqui que está destacado em verde é a minha cadeia principal. Eu tenho carbonos para fora da minha cadeia principal? Sim, eu tenho. Ó, eu tenho um carbono só aqui. Então, no caso, este carbono que está para fora da cadeia principal é a minha ramificação. Então, essa cadeia aqui é uma cadeia ramificada. Essa questão de encontrar a cadeia principal, ela é bastante importante, porque quando a gente for começar a dar nomes para as cadeias carbônicas, identificar a cadeia principal é o primeiro passo, tá certo? Então precisa ficar bem claro o que é que vem a ser a cadeia principal. Maior número de carbonos em sequência. Se eu tiver duplas ou triplas, essas duplas ou triplas devem estar na cadeia principal. Se eu tiver um ciclo, o ciclo é a minha cadeia principal, ok? Então, aqui, com relação à disposição dos átomos, eu vou falar se a minha cadeia é normal ou ramificada. Então, acho a cadeia principal e vejo se tem carbonos para fora da cadeia principal. Se não tiver, ela vai ser uma cadeia normal. Se tiver carbonos para fora, ela é uma cadeia ramificada, beleza? Vamos para a terceira classificação, quanto ao tipo de ligações. Então, se eu tiver uma cadeia carbônica que tem apenas simples ligação entre carbonos, eu vou ter uma cadeia saturada. Mas, se eu tiver duplas ou triplas entre carbonos, eu vou dizer que a minha cadeia é insaturada.
Por que que quando tem dupla ou tripla, minha cadeia é insaturada? Quando eu tenho dupla ou tripla ligação, então vamos falar da dupla aqui, o raciocínio é igual para tripla. Dessas duas ligações aqui, uma é mais forte e a outra é mais fraca. Sendo que essa que vamos chamar de mais fraca, ela pode ser quebrada. Se eu quebrar essa ligação, ela deixaria de ser dupla e se transformaria em simples. E eu poderia adicionar mais ligantes no meu carbono, tá certo? Então, quando eu tenho dupla ou tripla, eu posso quebrar ligações para adicionar mais coisas na minha cadeia carbônica. Mas quando eu tenho uma cadeia que só tem simples, isso não pode acontecer, porque ela já está fazendo tudo, sim, não tem o que quebrar. Então ela já está saturada, já está no limite, ok? Então por isso que é saturada e insaturada. Então eu vou olhar para a cadeia carbônica. Tem dupla ou tripla ligação? Se a resposta for não, a minha cadeia será saturada. Se tenho dupla ou tripla na minha cadeia? Lembre-se que é sempre entre carbonos. Se a resposta for sim, a minha cadeia será insaturada, ok? Vamos para a quarta classificação, com relação à natureza dos átomos, e isso daqui eu até falei um pouquinho lá na primeira aula. Então aqui a gente vai classificar a cadeia como homogênea ou heterogênea. Homo de igual, hétero de diferente. O que significa heterogêneo? Vou começar pela parte do heterogêneo, que é mais simples de explicar. Hétero de diferente. Então, uma cadeia heterogênea é quando eu tenho um elemento diferente de carbono dividindo a minha cadeia em duas partes. No caso aqui, ó, eu tenho o oxigênio entre dois carbonos. Então, essa cadeia aqui é uma cadeia heterogênea, sendo que o oxigênio aqui ele vai ser chamado de heteroátomo. Um átomo diferente de carbono no meio da cadeia, tá? Aqui o nitrogênio também, ele é um heteroátomo. E essa minha cadeia ela vai ser heterogênea. E a cadeia homogênea, homo de igual. Então aqui eu só tenho carbono, não tenho ninguém diferente no meio da cadeia, tá? Eu posso ter o oxigênio ou o nitrogênio na minha cadeia carbônica, mas veja que aqui nesse exemplo, o oxigênio, vamos dizer que ele está pendurado, tá? Ele não está no meio da cadeia, ele não está dividindo os carbonos em dois lados, ok? Então aqui ela é homogênea, porque o oxigênio não está no meio da cadeia, certo? Então essas são as quatro classificações. O que é que a gente vai fazer? Vou olhar a cadeia carbônica e vou dar essas quatro classificações. Então aqui, ó, é uma cadeia aberta, normal, porque não tem ramificações, saturada, porque só tem simples ligação, e homogênea, porque só tem o carbono. Essa aqui de baixo, aberta, ramificada, porque essa é a minha cadeia principal, e esse carbono aqui para fora da principal é uma ramificação. Ela é insaturada, porque eu tenho uma dupla ligação aqui, ela é homogênea, porque eu só tenho carbonos. Aqui eu tenho, é uma cadeia fechada, eu tenho um ciclo, certo? Fechada ou cíclica. Ela é ramificada, porque lembra que eu comentei, quando eu tenho um ciclo, o ciclo vai ser a minha cadeia principal. E aqui eu só tenho carbonos, então isso daqui vai ser a minha ramificação. Então essa cadeia ela é fechada, ramificada. Ela é insaturada porque eu tenho duplas ligações. Duas duplas ligações. E ela é homogênea porque eu só tenho carbono. Okay? E um último exemplo, aqui eu tenho, ó, cadeia fechada. Ela é normal porque eu não tenho nenhum carbono para fora do meu ciclo. Ela é insaturada porque eu tenho duas duplas ligações. E ela é heterogênea porque eu tenho um oxigênio aqui no meio dos carbonos. Ok? Então, essa é a classificação das cadeias. Mas daí, quando a gente fala na classificação, a gente tem que ver uma estrutura que é importante para a química orgânica, que são os compostos aromáticos. O que vem a ser um composto aromático? É o que dá cheiro? Não. Um composto aromático ou um anel aromático, ele é uma cadeia fechada com 6 carbonos.
um anel benzênico, anel aromático, onde não é uma simples cadeia fechada com 6 carbonos. Nós temos de especial, neste ciclo, intercalados uma ligação simples e uma ligação dupla, uma ligação simples e uma ligação dupla, uma simples e uma dupla, tá? Como está disposto aqui, ó, ok? Então, esse é um anel aromático, um benzeno, é um composto aromático. Posso representar dessa forma, tá? Aqui eu tenho as ligações. Se eu tiver só o anel aromático sozinho, essas ligações aqui, para completar as 4 do carbono, elas são feitas com hidrogênio, ok? Posso estar representando esta cadeia neste formato, né, usando linhas, como eu já expliquei para vocês, e posso representar usando esse símbolozinho aqui também. Quando eu vocês verem este símbolo, significa que é um anel aromático, tá? 6 carbonos, cada vértice é um carbono. Aqui não está representando a dupla simples, tá? Porque este desenho com a bolinha no meio já é o símbolo do anel aromático, tá certo? Quando eu tenho um anel aromático na minha cadeia, aí eu vou ter outras classificações, tá certo? Porque eu posso ter só um anel aromático ou posso ter 2 ou mais. Se eu tiver só um anel aromático, eu vou chamar a minha cadeia de mononucleada, porque eu só vou ter um anel aromático. Agora, se eu tiver 2 ou mais, ela será polinucleada. E se ela for polinucleada, nós teremos outras classificações, porque esses anéis podem ser isolados, tá? Então eu tenho um anel aromático aqui, outro aqui, mas eles estão separados por uma ligação ou carbonos, que seja, mas eles estão separados. Ou os meus anéis aromáticos podem estar condensados, um grudado no outro, ok? Então essas são as classificações. Então, eu tenho compostos alifáticos, olha outra palavrinha aqui, também é classificação, que vai designar quando a cadeia é aberta, alifático, cadeia aberta. Compostos alicíclicos é quando a minha cadeia é fechada, mas não é anel aromático, tá? Só uma cadeia fechada simples. Compostos aromáticos é quando eu tenho um anel aromático. E eu posso ter uma cadeia mista, que é quando eu tenho um composto aromático e tenho um outro ciclo ligado a ela, tá certo? Então, com relação à representação das cadeias, a gente já falou também um pouquinho a respeito, que eu posso ter a minha cadeia representando todas as ligações entre carbonos e hidrogênios, né, mostrando todas as ligações, ou essas ligações dos carbonos e hidrogênios pode estar condensada e eu não mostrar essas ligações. E eu posso também usar a representação com representação de linhas, né? Lembra que eu comentei já, onde cada vértice é um carbono e as arestas serão os tipos de ligações. Então, se eu tenho só uma linha que representando entre um vértice e outro, eu tenho uma ligação simples. Se eu tenho 2, eu vou ter uma ligação dupla. Se eu tiver 3, é uma ligação tripla, ok? Aqui a gente não representa os carbonos e nem os hidrogênios ligados aos carbonos, tá certo? Aqui outras formas de outros exemplos também, ó. Então aqui eu tenho todas as ligações abertas representadas e aqui eu tenho, né, a minha cadeia principal que só tem carbono e hidrogênio, usando a representação de linhas e a minha representação sendo mostrada aqui e o meu oxigênio, porque, né, elementos diferentes de carbono e hidrogênio serão mostrados. E aqui a gente tem a representação do anel aromático, ok? Esse desenho aqui, então, representará o anel aromático. E a gente finaliza a aula por aqui. Qualquer dúvida, vocês me escrevam e vou deixar os exercícios para vocês resolverem, ok? Muito obrigada e até mais.